Precisamos de tempo para ouvir a mensagem da palavra de Deus. O Ademir estará louvando e adorando ao Senhor após a mensagem da palavra do Senhor. Amém? Convidamos a nossa pastora, por gentileza. Tome lugar. Vamos pedir ao nosso pastor presidente, pastor Janário, para que apresente a nossa irmã ao Senhor. Vamos já agradecer ao Senhor que está aqui para nos trazer a mensagem. Glória a Deus. Bendito e eterno Pai, estamos na Tua presença maravilhosa. E nesse momento, Senhor, Tu sabes o que o nosso coração precisa, Senhor, para a nossa edificação. Portanto, Deus, fala nesta noite. Usa a Tua filha, Senhor, por este compromisso. Abra a porta da palavra, Deus. Que o Teu Espírito, Deus, venha fluir nesta noite, renovando, Senhor, avivando. Ó Deus, enchendo cada um do Teu Espírito. Meu Pai Celestial, eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Verso 18. Vamos encontrar? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ele sentado. Prezados, é uma imensa alegria estar aqui. É a primeira vez que estou muito feliz. Gravo. Vou agradecer ao pastor, presidente, uma confiança que me permitiu falar a Igreja de Jesus, aos líderes. Deus Cristo, Deus abençoe. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Parabenizo o grupo. Deus em Cristo, Jesus abençoe. Bem? Eu quero trazer uma palavra, irmãos. Hoje é o último dia. Se o Senhor sempre fala aqui, vai continuar falando daqui para frente. E falar durante esses dias, então vou fazer só um complementozinho, botar uma cerejinha no bolo e a gente já finaliza, tá bom? Nós temos um evangelho, 4 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como sinópticos, o mesmo olhar, a mesma visão, a mesma perspectiva. Eles trazem algumas pequenas diferenças, nada que chega à contradição, mas visão, estrutura, tema, também comunidade para a qual cada um escreve. Mateus apresenta o Rei, Jesus, o cumprimento de toda a lei, os profetas, o novo Moisés, está escrevendo para os judeus, então começa com uma genealogia de Jesus, da parte de seu pai, José. Marcos apresenta o Evangelho de Jesus de serviço, certo? Está escrevendo para os romanos. Os romanos não acreditavam em humildade. Humildade não era vista como uma virtude, mas os romanos gostavam da magnanimidade. Então, sendo o Evangelho, o verso principal, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, apresenta o rei servindo e não sendo servido. Ele começa apresentando Jesus já adulto, pregando. Lucas é diferente, possivelmente o único escritor grego da Bíblia, todos os outros são judeus, escreve para uma comunidade grega, então apresenta o homem perfeito, os gregos, em sua obra, literatura, arte. O mundo ocidental é construído com base na cultura grega, romana ou helenística. Nós temos influências judaico-cristãs, mas a base do Ocidente é greco-romana. Então, essa construção da visão do corpo como perfeição, os deuses do Olimpo, quando começou a mitologia, também traz essa ideia. A questão das Olimpíadas, também. Esse culto ao corpo na arte, principalmente, como nós vemos, eles procuravam os homens seres perfeitos. Por isso, tinham pavor dos marginalizados, dos inferiores, dos mais humildes, inclusive mulheres, crianças,
doentes, fracos e pobres. Então, Lucas apresenta a genealogia de Jesus de trás para frente, chegando a Adão, filho de Deus, apresentando de fato Jesus como o único homem perfeito. Ninguém é mais perfeito do que Jesus. Começa a partir do nascimento de João Batista. O Evangelho de Jesus escrito por ele é todo estruturado no Espírito. Na verdade, é uma obra só. O Evangelho de Jesus escrito por Lucas e Atos dos Apóstolos, dividido em duas partes. A editoração bíblica tira e separa, colocando João, para explicar como o Evangelho chega em Roma. Por isso, Atos está ali, senão a igreja não saberia como o Evangelho chegou lá. Mas é uma obra só dividida em duas partes. O Evangelho de Jesus escrito por ele explica o que Cristo fez enquanto estava aqui, e Atos dos Apóstolos explica o que a igreja continuou fazendo depois que Cristo é assunto ao céu. A cabeça do seu corpo. Todo o Espírito Santo está na estrutura. Lucas explica algo fantástico. A primeira pessoa cheia do Espírito Santo na terra, o bebê, João Batista. Quando a gente chega em João é diferente. Temos também ainda, teologicamente, o quinto Evangelho. O Evangelho escrito por um quinto escritor. Paulo, na carta aos Romanos, que revela a doutrina do Evangelho, ou Hebreus, a homilia do Evangelho a partir do Antigo Testamento Levítico e que continua na eternidade. Eu sigo a linha que o quinto Evangelho é Hebreus. Adoro, gosto muito de Romanos, mas Hebreus é fantástico. E quando chegamos em João, João apresenta o Evangelho diferente dos outros três. Os três primeiros sinóticos fazem cronologia, João faz teologia. Toda a estrutura desse Evangelho é fantástica. É o mais difícil, o mais complexo, o mais completo, o mais complicado, o mais copiado, o mais discutido. São aproximadamente 4 bilhões de cópias em todo o mundo. Uma complexidade fácil, uma facilidade complexa. Ele tem uma estrutura e no capítulo 20, verso 31, ele explica por que escreveu. Escreveu para que todos soubessem e tivessem certeza de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Para que, crendo nisso, tivessem vida eterna. Essa é a finalidade para que João escreve. É dividido em duas partes principais. Nós temos a introdução, chamada prólogo, que é o capítulo 1. No capítulo 1 você entende tudo que João vai tratar no instante do Evangelho. Nos capítulos 2 ao 12 nós temos o livro dos sinais, são 7 sinais que ele coloca, não coloca como milagres, coloca como sinais. O livro dos sinais ainda não é chegada a hora. Nos capítulos 13 até o 20 nós temos o livro da glória, é chegada a hora. E no capítulo 21 a conclusão, o fechamento final. Toda a estrutura segue um tema principal, não esqueça, eu já vou fechar. Um tema principal, não esqueça. A pressão de João, esse evangelho escrito tardiamente, está surgindo muitas falsas teologias e erros à igreja. Então, João precisa combater. Ele está apresentando o evangelho que apresenta a nova criação sendo inaugurada por Jesus. Então, o capítulo 1, fantástico, diferente dos outros, ele não apresenta Jesus encarnado, mas Jesus antes de todas as coisas. Abre a cortina da eternidade e apresenta o verbo. Inarque enthologos. No princípio era o verbo. Jogamos lá em Gênesis 1. Egito, para Elohim, Egito, chamado Egito, Haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele está fazendo uma conexão. Porque ele entra numa briga teológica, não dá para falar hoje, mas ele está escrevendo para gregos, romanos, de Deus. O evangelho é universal. Na filosofia grega, arque, princípio, logos, partícula. A gente não consegue traduzir logos. A gente tenta, verbo e palavra. Mas não dá para traduzir exatamente o que é na visão grega.
O Cristo. Ele é a palavra. O autor Hebreus explica isso de maneira fantástica, quando ele diz tudo é sombra. É como, eu gosto de explicar assim, porque todo mundo entende. Vamos supor que eu tenha cartas de amor, um grande amor meu que está viajando, e ele me escreva cartas, e eu fico com aquelas cartas na mão, abraçando, e lendo, e relendo, porque ele não está, as cartas estão. Mas vamos supor que o meu grande amor agora chegue. Eu preciso largar as cartas de amor e abraçar o meu amor. Então, todo o Antigo Testamento, cartas de amor. Cristo, aquele que escreveu as cartas de amor.
comigo não, tá? Mas essa ideia de que o cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou, tá errado. Tá bom? Apocalipse 5. Ninguém é capaz de abrir o livro. Eu chorava muito. Monção chega e diz: cala a boca, João. Para de chorar. A ideia é uma mãe chamando a atenção. Olha, eis o leão. A raiz da vida. Leão é título. É rei. Jesus sempre foi rei. Antes de encarnar, sempre foi rei. Então falou assim: olha, eis o leão da tribo de Judá, raiz da vida. Linhagem real. Quando ele olhou, ele não viu o leão, ele viu o cordeiro. E o cordeiro estava machucado, como quem tivesse morrido, mas estava vivo. Morreu o cordeiro, ressuscitou o cordeiro. É o cordeiro. E o que cordeiro é? Leão, porque é rei. Quem é o rei? O cordeiro. O cordeiro é o quê? Rei. Só que nós estamos tão ligados ao leão, porque a gente é. Só que o evangelho é morte. Somos. Aleluia! Por dentro, André, Pedro, aqui é fantástico, não dá tempo de falar sobre tudo. Mas quando ele vem, ele diz assim: é Simão, né? Não é não. É Cefas, Carvalho, Pedro. Ou seja, chama você de meio bipolar. Não é meio complicado? Primeiramente, adulto não é fácil de você laudar, não gosto. Primeiramente, você pode chegar aproximadamente em criança desse plano, depois disso é loucura. Tá? Ah, porque eu sou assim, então sou colérica. Às vezes é só falta de educação. Jesus olha para ele e diz: não é nada disso. Eu sei quem você é. O potencial que você tem para ser. Está rocha, pedra. Filipe vai até Natanael, possivelmente Bartolomeu, não dá tempo de falar, mas imagina um rapaz cético, estudante de teologia, que está nervoso, porque afinal de contas parece que Deus abandonou de Deus, está debaixo do domínio de Roma, nunca mais teve rei, parece que Deus não ama mais o seu povo, e Filipe diz: os profetas. O quê? Jesus de Nazaré, filho de José. Alguma coisa boa? Quem sabe o que está falando não precisa brigar. Aleluia! É interessante que ele vai. Por quê? A certeza de Filipe convosco. Enquanto ele está indo, Jesus diz: muito bem, eu consigo lidar com o ceticismo, eu não gosto de falsidade. Aí está o israelita, em quem não há falsidade. Jesus não tem problema em lidar com a sua falta de fé, sua dúvida. Ele odeia quem finge. Ele não me conhece aonde? Eu te vi. Todo teólogo é desesperado para saber o que ele está fazendo debaixo da figueira. Não deu spoiler, não deu spoiler. E ele diz: tu és o Cristo. Aleluia! Oh, glória! E aí Jesus diz: por que eu te disse isso? Daqui pra frente tu verás
dizendo, tipo assim, o negócio não é contigo. Não tem de melhor ordem. O negócio é eu e ele. Aleluia. Ele é gentil. João coloca a purificação do templo logo no início. Diferente dos outros evangelistas, Jesus pega o chicote. Por que pega o chicote? Seu zelo. Por que fica zeloso? Porque mostra esse zelo assim dessa forma. Uma ira santa. Porque eles colocaram uma mesa de câmara no pátio dos gentios, onde os gentios iam para adorar a Deus e conhecer mais a Deus. O ministério dos judeus era ser luz para as nações, para os gentios. Pegar os gentios. Eles pegaram o espaço do propósito deles e colocaram ali mesa de câmbio. O problema não era o câmbio, era bom, mas o lugar onde colocou estava tirando. Pegou a prioridade, tirou e colocou o que é secundário. Jesus pega e perceba, alguém mais pegou o chicote? Você viu o apóstolo entrando no templo em Atos pegando chicote? Você viu depois alguma história com o apóstolo pegando chicote? Não, só Jesus pode pegar chicote. Ah, Jesus também ficou nervoso, mas Jesus é Jesus. Porque ele sabe o que está fazendo sem nenhum tipo de motivação errada. Sabe aquela coisa que tu guarda anos? Aí ele usa a palavra, Jesus me mandou isso. Não mandou nada. É você que está guardando, aproveitando uma oportunidade, faz uma hermenêutica ridícula, uma hermenêutica horrorosa, para usar a Bíblia para dizer o que tu quer dizer e sai a bater na igreja. Sem ordem do dono da igreja. Só Jesus pode bater na igreja.
tudinho direitinho, nascer, por exemplo, eu nasci no Rio. Você tá baixada? Nascimento não é decidido por mim, é graça. Jesus está nos chamando doutor da lei, não é o que tu faz, é o que o Espírito faz em você. Jesus diz, vai esperar encontrar sentido naquilo que só Deus pode te dar? Vai continuar sentindo sede
perdão e vai e também dá misericórdia. Geralmente só dá misericórdia quem foi alcançado e sabe que foi alcançado pela misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Agora, se colocar no lugar do outro, vocês já viram a história da Cinderela original? Original, não é o que a Disney colocou como romantismo, não. As irmãs dela, as irmãs de consideração, elas praticamente decepam o pé para calçar no sapatinho. É isso que acontece quando você tenta se colocar no lugar do outro. O sapato de cada um pertence a cada um. Ao ser humano cabe não julgar sem saber e sair falando sem saber. Agora, tem um que sabe se colocar exatamente, se colocou na cruz, que sabe se colocar exatamente no lugar de cada um. Agora, Marta, ele apresenta o ministério da verdade, dá um saculejo e diz: rapaz, fica tranquilo. Seu irmão vai ressuscitar. Eu sou. Maria vem e fala a mesma coisa. O ministério da verdade é o Cristo, 100% Deus. Para Maria, o ministério das lágrimas. O ministério de Jesus, 100% homem. Ele chora. Perceba? Ele dá a cada um a necessidade de cada um. Só Deus consegue fazer isso. E vou finalizar. Fechando o capítulo 14. Nós temos aqui justamente o que fecha com o que eu li no verso 18 do capítulo 1, que fecha todo o tema de João, do Evangelho. Não dá para gastar todo o assunto, vou finalizar no tema central. Jesus está dando seu testamento de despedida. Judas já saiu, no capítulo 13. Jesus lava o pé dele, mas não passa testamento para ele. Tá? Lavou o pé e não creio em predestinação. Creio em soberania divina e responsabilidade humana. Alguém atraiu, mas cabia a cada um ali decidir. Judas nunca creu em Jesus como filho de Deus. Tanto que quando ele se remove, ele diz: matei um inocente, não o filho de Deus. Ele morre ainda sem crer de verdade. Por isso que no capítulo 2, bem no finalzinho, João fala algo fantástico, coloca aqui de maneira incrível, que muitos seguiam a Jesus por causa dos sinais milagrosos, mas Jesus não confiava neles, porque sabia quem é o ser humano. Eu me luto com o seguidor. O seguidor me segue hoje. Amanhã, quando eu falar alguma coisa que ele não gosta, ele deixa de seguir e vai para quem fala que ele gosta. Isso aí é muito volúvel para colocar o coração. Jesus dá uma chance lavando os pés. Judas sai, Jesus dá o seu testamento. E ele diz: não se turbe o vosso coração. Feliz é Deus, Deus também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for preparar um lugar, os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Vocês já sabem o caminho. E Tomé disse: Senhor, a gente não sabe nem para onde tu vai, como é que tu sabe o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Você já conhece até o Pai, meu Pai, você já nos tem visto. E Filipe diz: Senhor, pelo amor de Deus, mostra-nos o Pai. Se tu mostrar o Pai, está tranquilo. É interessante que Jesus não usa caminho, verdade e vida à toa. No hebraico, Emet Haim. No tabernáculo existiam 3 cortinas. Dentro, só uma, Haim. Mas no tabernáculo, 3 cortinas. Hebreus explica que Jesus é o cumprimento das cortinas. Emet Haim. Caminho, verdade e vida. A primeira cortina separava o tabernáculo do deserto. O nome dessa cortina é caminho. A segunda cortina separava o pátio do lugar santo. Emet. Verdade. No pátio entrava todo mundo. O lugar santo, só o sacerdote. A última cortina separava o lugar santo do lugar santíssimo. Rainha. Só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez por ano para executar a expiação. 3 cortinas: caminho, verdade e vida. E Jesus simplesmente diz: fica. O acesso ao Pai está garantido. Eu sou a primeira cortina. Eu sou a segunda.
unigênito que revelou. Então, Jesus é o quê? Hebreus, capítulo 1, a exegese de Deus. O que é exegese? Interpretação de fora para dentro. Eu coloco no texto que eu quero. Exegese, interpretação de dentro para fora. Expressão de algo no texto, na palavra. Quando o autor dos Hebreus diz, ele é a exegese, a expressão máxima de Deus. Antes Deus falava aos pais pelos profetas, agora fala através do Filho. Por quê? Porque Jesus explica a Deus. Eu não componho, gostaria de compor. Se eu fosse compositora, eu faria. Jesus explica dele. Jesus explica dele. Jesus explica dele. Se duvida ou se acredita, Jesus explica dele. Ele é a expressão máxima de Deus. Vocês podem dizer que ninguém explica Deus. Isso é ateísmo romântico. Ninguém explica Deus. Todo mundo explica Deus. Vocês são inteligentes. Se ninguém explica Deus, o que a gente está fazendo aqui? Se ninguém explica Deus, por que você evangeliza? Se ninguém explica Deus, ganha alma pra quem? Se o mundo chegar e perguntar, quem é Deus? Jesus. Como é que eu faço para chegar até Deus? Jesus. Como é que eu vou até Deus? Você acha mesmo que o mundo tem problema com Deus? Nossa! Você já viu quanta música tem aí com Deus junto com ele? É Deus, meu Pai. Deus é nossos caminhos, Deus é Pai. É Deus. Tranquilo, agora apresenta Jesus. Por quê? Porque se Jesus é Deus e Deus é Jesus, se tu não crê nele, o evangelho é exclusivista. Infelizmente, aqui tem muita raiva, mas o evangelho é exclusivista. Quem tem dúvida, quem já sabe que a inactividade definida é definido. O mundo detesta, porque Jesus é polêmico e exige decisão. Você pode ver no capítulo 7 que a multidão estava meio. É um profeta. Não, não é Messias, tem demônio. Jesus falou isso também. Agora, o que você tem que pensar é o que está provocando em você. Quando os judeus mandaram o guarda prender Jesus, Jesus está falando. Os guardas voltam sem Jesus. E o Jesus pergunta, cadê ele? Não deu não. Por quê? Ninguém fala como ele. Povo besta! Nicodemos, tenta tacar a boca, Nicodemos.
que amam ao Senhor nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor, nosso Deus.